Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Também nós continuamos lendo aqui ainda o livro de Gênesis e hoje nós vamos ler o capítulo 41 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, mais uma vez eu vou falar, se você está aqui pela primeira vez e não viu os vídeos anteriores, eu peço que você volte aqui no canal e assista os vídeos anteriores. Para quê? Para que você se familiarize com a história que está sendo narrada aqui. Sabe, aqui nós já vimos Noé, nós já vimos Abraão, nós já vimos Jacó e agora nós já estamos falando sobre José. Então volte aqui no canal, assista os vídeos anteriores para que você também possa conhecer essa história que está sendo narrada na palavra do Senhor. Tá bom? Em caso não seja a sua primeira vez, mas você não viu todos os vídeos, também volte no canal e assista. Pois o objetivo desse canal é criar familiaridade entre você e a palavra de Deus, entre você e as escrituras. Então, volte no canal e assista a todos para que você se familiarize, para que você crie um hábito saudável de leitura da palavra do Senhor. Tá bom? Então, vou começar mais uma vez com uma oração e para que o Senhor, para que o Espírito Santo nos toque e nós possamos ver algo diferente nesse texto, que traga aprendizado para nossas vidas. Tá bom? Então, vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço porque o Senhor nos permitiu mais uma vez poder contemplar a Tua palavra, poder ler, poder aprender com ela, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que nesse momento toque no coração de cada um dos Teus filhos que está ouvindo, que está lendo. Toque, Senhor, de uma maneira diferente para que ele venha entender, para que ela venha entender que o Senhor pode nos mostrar, que o Senhor pode nos ensinar muitas coisas através da Tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, nos mostre, Espírito Santo, nos mostre de uma forma que só o Senhor sabe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí. Eu já estou com a minha aqui e vamos juntos para a leitura. Gênesis, capítulo 41, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, vamos lá. Diz assim: 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé, na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras, e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Versículo 5. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Versículo 10. Há algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite,
o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado a meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão, depois de barbear-se e trocar de roupa. Apresentou-se ao faraó. Versículo 15. Disse o faraó a José: tive um sonho essa noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida vi saírem do rio 7 vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Versículo 20. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. Versículo 25. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. Versículo 31. A escassez de alimento será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Versículo 35. Encarregue-se de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão. E levá-los para os armazéns do faraó.
mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Versículo 40. Ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhe-se! Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. Ele disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. Versículo 45. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potifera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Versículo 46. Tinha 30 anos quando começou a servir à corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença de faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Versículo 50. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Versículo 55. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Amém? Então esse foi o Gênesis 41. É um capítulo longo, mas que a gente pode tirar muita coisa desse texto, que a gente pode aprender muito com ele. Então agora eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você pôde entender
sabe, o que esse texto marcou em você, o que você pôde absorver de tudo que foi lido aqui e falado. Tá bom? Então, se você não conseguiu marcar nenhum dos pontos, eu vou deixar alguns aqui e quero que você deixe o seu feedback sobre eles. Eu quero que você fale se faz sentido para você ou não esses pontos que eu vou deixar. Tá bom? Então, eu quero o seu feedback. Tá sendo muito bom ler os comentários que estão sendo colocados aqui e eu peço que continue. Sabe, coloque aí o que você está achando, o que você está conseguindo entender. Se você está se familiarizando ou não com a palavra de Deus. Amém? Aí o primeiro ponto que eu marquei aqui é que às vezes a pessoa não se esquece de ser grato porque quer, mas por estar tão completa, ela não se lembra. Sabe, a gente vê que o copeiro aqui, ele se arrepende de ter esquecido de José. O copeiro aqui, ele se arrepende por ter passado 2 anos para ele lembrar de José. Sabe, ele só lembrou porque houve um fato semelhante ao que aconteceu com ele. Sabe, se o faraó não tivesse sonhado, jamais o copeiro havia lembrado de José. Jamais o copeiro teria lembrado que José tinha pedido para que ele falasse dele para o faraó, sabe? Então, por que o copeiro tinha esquecido? Porque ele estava em uma situação boa. Agora ele estava novamente restabelecido no seu cargo, sabe? E esse é o problema nosso como cristão. Porque e muitas vezes nós só lembramos de Deus como estamos em momentos de aperto. Sabe, quando aquela situação passa, a gente esquece de Deus. A gente esquece de ter comunhão com o Pai. A gente esquece de buscá-lo em primeiro lugar. Sabe? Então, para que a gente lembre em muitos momentos, precisa acontecer o que aconteceu com o copeiro. Sabe? O faraó estava na mesma situação que ele, aflito, procurando uma resposta para aquele sonho. Sabe? Então, em muitos momentos, nós só lembramos de Deus quando nós vemos alguém na mesma situação que nós nos encontrávamos. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente lembre dele o tempo inteiro. Amém? O próximo ponto que eu marquei aqui é que, mais uma vez, José ele não atrela a interpretação de sonhos a ele. Sabe? Ele não se vangloria. Ele não chega para o faraó pergunta para ele, fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Ele não fala, eu interpreto, eu sou o intérprete, eu sou o bom, eu sou o melhor em interpretação de sonho. Ele fala, não, o nosso Deus, o Senhor, pode interpretá-los para você. Então, ele sempre atrelava o crédito a Deus. E é isso que nós, como cristãos, como filhos de Deus, como seguidores de Jesus Cristo, precisamos fazer. Sabe, tudo que você faz, tudo que eu faço não é para minha glória, é para a glória de Deus. Então nós devemos dar o crédito a Ele, porque é Ele que está fazendo através de nós, é Ele que está fazendo em nós. Sabe, então nós vemos aqui que José em nenhum momento ele se vangloria, em nenhum momento ele deixa subir aqui na sua cabeça. Mas ele sempre dá o crédito de tudo o que estava acontecendo, de todas as interpretações que ele havia feito ao Deus, ao nosso Deus. Então, comece a pensar. Você tem ganho o crédito que era para Deus ou não? Você tem dado glória ao Pai em tudo que acontece em você e através de você. E por último, eu coloquei aqui que sabedoria é algo que transforma em ação o que Deus nos revela. Sabe, a gente vê que José ele tinha a sabedoria, sabe? Só que se Faraó não tivesse colocado José ali na posição para que ele tivesse a ação para agir naquilo que o Senhor tinha dito, de nada adiantaria a interpretação do sonho, sabe? O Egito ia pegar aqueles 7 anos de fartura e iria gastar, iria torrar de uma maneira rápida, e também quando chegasse o tempo da nudez, o tempo da escassez, eles também estariam na mesma situação que o mundo. Porque os seres humanos são assim, sabe? Não pensa no dia de amanhã. E nós precisamos
entender que sempre vão haver em nossas vidas momentos bons e momentos ruins, momentos de fartura e momentos de escassez. E nós precisamos aproveitar o momento bom, o momento de fartura e tentar guardar algo. Mas eu sei que é difícil, é muito difícil a gente fazer isso, porque nós pensamos que assim a gente vai ter sempre uma vida farta, sabe? E vão ter momentos sim de escassez na vida de todo ser humano. Então nós precisamos aprender a ter sabedoria para que a gente haja, para que a gente dê ação quando o Senhor nos revela algo que devemos fazer. Bom, então foram esses pontos aqui que eu marquei e agora eu quero que você deixe o seu feedback, se fez sentido para você ou não, se você pôde se familiarizar mais com o texto, com esses pontos ou não, tá bom? E chegamos ao final de mais um vídeo e se você chegou até o final desse vídeo, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Para quê? Para que nós possamos atingir mais pessoas, para que nós possamos fazer com que mais pessoas se familiarizem com a palavra de Deus. E também eu quero que você deixe o seu like nesse vídeo. Por quê? Porque todas as vezes que você dá um like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. Tá bom? Então eu quero que você compartilhe também com alguém se esse vídeo te fez se familiarizar mais com a palavra de Deus. E por último, ative o sininho de notificações, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que você, todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, vai ser notificado pelo YouTube, tá bom? E também se você está assistindo pelo WhatsApp, todas as vezes que eu enviar o vídeo para você, o link ali, clique no link e assista direto no YouTube, para que nós possamos, através da própria plataforma, atingir mais pessoas, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe e nos encontramos na próxima. Todos os dias, 5h30 da manhã, um vídeo novo aqui no canal de segunda a sexta. Fica com Deus e até a próxima.